Queria pedir para os irmãos abrirem a palavra em Efésios, capítulo 2. A partir do verso 8, é um texto bem conhecido, mas extremamente profundo. Amém. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentio na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Amém. Vamos orar, queridos. Pai santo, Pai amado, Pai querido, obrigado porque o Senhor insiste em cada um de nós. O Senhor nos ama de uma maneira que nós não conseguimos entender. Isso é prova da sua graça, da sua infinita misericórdia. Nesse momento que nós nos reunimos hoje, com o objetivo de comemorarmos a sua morte e ressurreição, que o Senhor possa falar com cada coração aqui. Que os irmãos que estão aqui, Senhor, que se tem problemas para acertar, que o Senhor esteja, pela ação do Teu Espírito, incomodando cada um deles. E por conta disso, Pai, o Seu nome seja exaltado. Em nome de Jesus, Pai, quero te pedir que nesse momento seja um momento de edificação da Sua igreja, para a glória do Seu nome, exclusivamente em nome de Jesus. Amém. O título hoje da nossa conversa é: Chega de reedificar as paredes que Jesus destruiu. Bonito isso, hein? Isso vai bonito no... Pode pôr esse aí depois lá, Richard? Pode manter esse. Eu sempre falo alguma coisa, o pessoal coloca totalmente diferente na hora que vai lá, mas esse eu acho bom. A conversa nossa é sobre separação. É sobre muro de separação. Talvez o muro mais famoso ao longo da história da humanidade tenha sido o Muro de Berlim. No final da Segunda Guerra Mundial, depois de todas as atrocidades que fizeram com o povo judeu, aquele absurdo, o povo reconheceu que tinha, os aliados reconheceram, depois de ganhar a guerra contra a Alemanha, reconheceram o tamanho da maldade que tinham feito com o povo judeu, e por conta disso foram fazer uma retaliação à Alemanha de Hitler. Por conta disso, a Alemanha foi dividida entre os aliados. A história... Me perdoe os historiadores, eu fiz um estudo rápido. Se tiver algum equívoco aqui, depois vocês me perdoem. Mas é importante que tudo tem relação com o que a gente vai falar hoje. A Alemanha foi dividida entre os aliados, de um lado, Estados Unidos, Grã-Bretanha e França. E do outro lado, o povo da União Soviética. E aí foi dividido, se você pegar estudos, foi dividido vários blocos, e aí ficou um contrapondo o outro. E aí o que... grande dificuldade era que do povo do lado soviético existia o regime socialista. Do lado dos aliados, o povo ali dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, eram capitalistas. E aí, por conta disso, tinha uma cidade que era a capital daquele país, chamada Berlim. E essa cidade, por ser muito importante, essa cidade ela foi dividida também. Da mesma forma que a Alemanha inteira foi dividida em 4 partes, a Berlim Oriental a Berlim foi dividida também da mesma forma. E aí ficou o lado soviético de Berlim e o outro lado de Berlim,
do povo capitalista. E até aí, beleza, mesmo sendo diferentes, eles conviviam harmonicamente por um tempo. Mas o lado soviético, a União Soviética, começou a perder pessoas que começavam a migrar para o lado capitalista. Eles, nesse pouco mais de 12 anos entre a final da Segunda Guerra e esse momento, 12 anos, próximo de 3,5 milhões de pessoas saíram do lado soviético em direção ao lado capitalista. Até que, em 1961, não suportando tantas perdas e com a sua moral em baixa, a União Soviética decide dividir uma cidade. Eles dividem, a partir de 1961, a cidade de Berlim é dividida. Pessoas que tinham familiares do lado capitalista, não puderam mais ter contato. Pessoas que trabalhavam do outro lado, não puderam mais trabalhar. Pessoas que tinham namorado do outro lado, não puderam mais chegar. Porque a partir daquele momento se levantou uma barreira de separação. Começou com cercas, depois começou a construir o muro. O muro chegou no final a 3,60 metros, e era um muro dobrado, inclusive um espaço depois outro muro. E nesse espaço chamado faixa de morte, qualquer pessoa que tivesse ali era autorizado a destruir, a matar as pessoas que ali se encontravam. Tinha também, para evitar a transposição subterrânea, foram feitos, aprofundaram o muro também por conta disso. Também impediram, colocaram cães, vários cães ao longo desse muro. Colocaram milhares de soldados, muralhas de vigilantes para que impedir que a pessoa de um lado transpusesse e fosse para o outro lado. A cidade ficou completamente dividida. Nesse tempo, mais de quase 200 pessoas morreram ao tentar atravessar o muro. E aí foi o momento que se estabeleceu o Muro de Berlim. E aí teve é o símbolo máximo da Guerra Fria. Depois a gente sabe, veio a ser destruído. Eu estou falando tudo isso porque o Muro de Berlim, assim como todos os muros, tem alguns objetivos. Quando se levanta um muro, tem o objetivo primeiro de se proteger. O povo lá não queria perder mais pessoas, ele queria se proteger, o povo soviéticos. Quando você levanta um muro na sua casa, tem a ideia primeira de se proteger. A segunda ideia, quando você levanta um muro, é você se julga melhor ou diferente dos demais. O povo lá, quando levantou o Muro de Berlim, ele se sentia, nós temos a visão socialista que é a melhor de todas na cabeça deles. E por conta disso sai fora povo americano, yankees e povo etc. Por quê? Porque eles se achavam melhor, por isso vou dividir, vou me proteger. Mesma coisa na casa do meu pai, o terreno, o Lucas e o Marcos moram junto, no mesmo terreno. Mesma coisa que um dia o Marcos ou o Lucas levantasse uma parede ali, um murinho aí, vai falar o seguinte, o que aconteceu? Não, eu não quero me relacionar muito mais, eu quero ter a minha privacidade. Uma situação que as pessoas, às vezes, se acontecesse isso, ficaria claro que o muro mostra, eu sou diferente de você. Eu sou mais esperto, sou mais diferenciado. Eu não preciso muito me envolver. E o terceiro objetivo que existe quando há um muro de separação, há a separação, o afastamento, a quebra de relacionamento. E por conta disso há um empobrecimento. Só a título de exemplo, o povo lá do soviético ficou extremamente empobrecido. As pessoas que conseguiam passar para ficar um dia lá, só podia um dia, não podia ficar para passar temporadas. Um dia, eles não podiam levar nada. E quando chegava lá, havia uma situação de penúria. Por quê? Isso é importante para a gente pensar. A separação leva a empobrecimento. Legal. Mas muros físicos não são tão graves quanto os muros
relacionais. Os muros que separam pessoas. E isso ocorre, para seu espanto, também dentro da igreja. Imagine você dentro da igreja, aconteceu pessoas levantando muros, uns contra os outros, para se proteger, para julgando que tem a melhor ideia, ou para separar mesmo. Por que pessoas que conhecem as atrocidades cometidas, diferente do povo lá dos aliados, atrocidades cometidas não contra um povo, mas contra uma pessoa. Lembra a atrocidade de um que pegou, morreu, tal, era judeu, morreu na cruz, ressuscitou. Sabe esse povo que conhece as atrocidades? Sabe aquele povo que experimentou, que crê em Jesus? Lindo, esse povo somos nós. Esse povo que conheceu as atrocidades passou a dividir a vida. Muito lindo. A igreja, como meu pai diz, é a coisa mais linda que existe no mundo. Começa a dividir a vida, mesmo no meio da diferença. É que o povo vivia lá, por 12 anos, todo mundo vivia bem lá, bem aspas. Na Alemanha, todo mundo junto. Até que as dificuldades, as divergências e as perdas começam a acontecer. E aí se decide construir um muro de separação. Talvez você já tenha vivido isso ou esteja vivendo isso. O Espírito Santo te incomode nessa manhã em nome de Jesus. E por conta disso, relacionamentos são rompidos de maneira definitiva. E assim como o muro físico, o muro emocional não é algo que surge do acaso, não surge do nada. Não acorda outro dia, agora estou brigado com você. As coisas vão progressivamente. Existe uma ação humana, uma permissão que as coisas se instalem. E a divisão e a indiferença começa a distanciar pessoas. Nos últimos tempos, nós que caminhamos junto com a igreja, com os irmãos, temos visto com frequência relacionamento entre cristãos ser destruídos. Irmãos que professam a mesma fé. Linda a música, totalmente dentro, Richard, do Espírito de Deus. Somos uma só fé, uma só família, um só Espírito. Maravilhoso. Fácil de falar aqui. Mas na hora de viver, nem sempre é tão simples. Pessoas que foram unidos pelo amor a Cristo. Querido, você ama Cristo? Você ama Cristo? Nem todos. Cristo é legal, vale a pena amar. Não existe amor maior do que o amor de Cristo. E eu também amo a Cristo. O objetivo principal da minha vida é amar Cristo. A sua também? Amém? Então por que a gente vai estar separado? Mas acontece. Pessoas que desfrutam da mesma esperança eterna, que um dia a gente vai estar junto na glória, é convicção absoluta que o Senhor pode não ter voltado no dia 23, que Ele nunca prometeu que voltaria dia 23, mas que Ele vai voltar, é certo. E a gente está no mesmo barco esperando esse dia. Mesmo de tanta circunstância que nos aproxima. Tem irmãos que têm se afastado por causa de inimizade, restaurando separação que o Senhor tinha destruído. Reedificando muros. Acho que com bastante incidência atualmente nós vemos pessoas fofoca no nosso meio e no meio da igreja. Não acontece isso. A Bíblia fala que falar mal do irmão, o mexeriqueiro, é como um doce bocado, maravilhoso. E fala na linguagem de crente, né? Fala de comida, para o crente entender. Que tão gostoso que desce até o profundo do ventre. Falar mal é legal, mas por falar mal dos outros, pessoas têm se afastado. Pessoas têm desanimado na caminhada. Nunca se viu tanto no meio da dita igreja imperdoância. Você vê, por exemplo, um líder religioso bater no peito e falar que feliz porque um apresentador falou mal dele. Estava feliz porque ele estava com câncer e por conta disso era a mão de Deus pesando sobre ele até que o apresentador veio a falecer semana passada. O que é isso? Nada mais é do que imperdoância. Nada mais é do que barreira. Vamos dividir. Vamos dividir. A gente está certo, eles estão errados. Vamos dividir. Relacionamentos conjugais. Nunca se viu tantas famílias em frangalhos.
As pessoas estão vivendo, estão levantando paredes de separação nos relacionamentos dentro de casa. Pessoas começam a viver estranhamente. As divergências começam a ser tão profundas que não me interessa mais. E deixa eu viver no meu mundo. Toca a sua vida que eu toco a minha. Sério. As pessoas estão hoje em dia, como nunca antes, vivendo um fenômeno chamado Jesus em casa. Sabe por que acontece isso? Porque as pessoas estão cheias de mimimi e não me toques e se sentem ofendidas porque alguma coisa da igreja que elas frequentavam não gostou. E aí, como eu não encontro nada e eu sou melhor do que todas as outras igrejas, o que eu faço? Eu vou para minha casa, me isolar. Eu vou assistir vídeos do Dani Saad e é suficiente para a minha vida. Você está completamente equivocado. As pessoas vivem em ilhas, separadas, isoladas. E aí esses muros de separação que as pessoas se levantam por N motivos, traz a segurança de proteção, ninguém me toca, eu me protejo. Traz a sensação de superioridade, eu não sou que nem todos eles, vaquinha de presépio, que vão atrás de pastor, eu tenho convicções. Traz também a sensação de separação e por conta disso eu me conforto. Eu sou unido só a Cristo. Está errado, querido. Você lembra que eu estou falando tudo isso aqui, você lembra de alguém? Se você for fazer um raio-x no seu coração, tem alguém que você tem alguma coisa contra, alguma coisa negativa. Se você toca naquela área, te traz algum desconforto. Como é que está o seu coração? Está leve ou existe coisa para ser tratada? Será que Deus quer isso? Será que Jesus na cruz providenciou para você viver dessa forma? Por que então, queridos, pessoas ligadas pela mesma fé, mesma esperança, mesmo amor em Deus, decidem romper todos os laços e se apartar um dos outros? Não tenho mais conversa com você, eu vou embora. Ou quando muito passa a ter um relacionamento frio, protocolar, só de oi. Isso a gente vê não só na igreja, mas até dentro das famílias acontecendo esse tipo de situação. Onde está a origem disso? O porquê que o homem está reedificando o que Jesus destruiu na cruz? Isso nasce de um coração faccioso, coração que gosta de divisão, que supervaloriza as diferenças e que esquece e que ignora a totalidade da cruz. Presta atenção. Estou falando que se existe no seu coração alguma coisa contra alguém, quero falar para você que você está dando vazão à sua carne, está dando vazão ao seu espírito faccioso e se apartando da verdade que há em Cristo, na cruz de Cristo. Alguém que nutre inimizade está rejeitando a totalidade da cruz. Está decidindo se agarrar aos seus direitos, ao seu modo de agir e às suas convicções egoístas, ao invés e ao projeto de Satanás. Pode falar de Satanás aqui? Pode falar, beleza. Está vencido, vamos falar aqui, mas ele é insistente. Ele é vencido, mas ele é insistente. E se a gente não vigiar, ele toma um lugarzinho. Então, nós estamos nos agarrando a isso em detrimento contra a vontade de Deus e ao legado da cruz de Cristo. Lá eu queria pedir para os irmãos abrir Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, 3. Tiago 3, 14 a 16. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos vanglorieis, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque, Tiago 3, 14 a 16. 16, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa.
A Bíblia fala que se você tem algum sentimento de facção, eu sou melhor que os outros, eu sou a última bolacha, eu não me relaciono com ele porque ele não viu ainda o que eu vi. Se você está nesse naipe, fala para você que você está tendo uma sabedoria que não vem do alto. Mas uma sabedoria humana, animal, olha que lindo, né? Animal e diabólica. O Bruno, meu irmão, postou outro dia uma frase, falava assim: o que nos separa não é a nossa teologia, mas é a nossa soberba. Nós, às vezes, nos separamos, nos dividimos de outras pessoas, de outras pessoas que creem da mesma forma, não porque nós temos teologia diferente, ainda que tenhamos, mas porque nós não conseguimos conviver, porque nós somos arrogantes e soberbos, achando que nós temos a resposta. E a soberba é típica daquele que quis subir nas mais altas alturas e quis ser como Deus. E ele age para incutir o mesmo sentimento de arrogância no nosso coração. Quem é ele? Você lembra dele? O próprio diabo. E ele traz com isso separação. Igrejas, o pessoal da Igreja Católica fala, da Igreja Católica comenta sempre assim: é impressionante como vocês, evangélicos, são desunidos. E a gente tem que fazer o quê? Baixar a cabeça e falar: realmente, a gente tem teologia diferente, por mais que tenha teologia diferente, a gente tem arrogância muito grande. Para de algum modo a gente falar que a gente é irmão do cara que crê da mesma forma que a gente, mas caminha em outro lugar diferente. Queria pedir para os irmãos mais um texto, lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2. Ele vai falar que esse tal soberbo, que quis ser maior do que Deus, que é o diabo ou Satanás, ele tem uma estratégia. Vá lá, 2 Coríntios 2, verso 10 e 11. Fala assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por quem? E aí o verso 11: porque não ignoramos os seus ardis. O texto está falando de perdão, de relacionamento, de oposição que estava existindo entre os irmãos. Ele fala o seguinte: vamos perdoar, gente. Porque se não perdoar, se a gente deixar essas rusgas, essa separação, Satanás é que vai nos vencer. A gente tem que ficar atento, falo para vocês, para nós hoje, as estratégias do diabo para os ardis, para que a igreja seja separada. Existe um ciclo de vida ou um ciclo de desgraça. O ciclo proposto por Satanás, sabe qual que é? Começa com soberba. Não, eu não mereci o que ele fez. Segundo passo, falta de perdão. Não vou perdoar, ele não se arrependeu, eu não vou perdoar. E aí, por conta disso, eu caminho anos e anos a fio aquele ódio no meu coração. E mais o terceiro passo é separação. Não quero saber dele. E a conclusão disso é vitória de Satanás. Soberba, falta de perdão, separação, vitória de Satanás. Já o outro ciclo de vida começa com um coração humilde. Alguém me fez? Fez. Está doendo? Tá. Mas como Cristo me perdoou, vou perdoar também. Humildade, eu perdoo. A partir daí eu perdoo. Eu não tenho nada. Eu vou perdoar no poder de Deus. Por conta disso, a reconciliação. E por conta disso, a vitória de Cristo. Querido, que ciclo você está vivendo? Está preferindo o ciclo da arrogância, que termina com a vitória de Satanás? Ou está preferindo o ciclo da humildade, que termina com a vitória de Cristo? A vontade de Cristo sobre a sua vida. Quem tem reinado nos seus relacionamentos? Portanto, a origem das inimizades vem de um coração arrogante, insuflado por Satanás. Lá em Efésios 6,12, não precisa abrir, diz: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, os seres tenebrosos no mundo invisível e espiritual.
A nossa guerra não é contra o seu irmão. O inimigo da sua alma não é o seu irmão que te ofendeu. O inimigo é Satanás. A gente gosta muito, vamos abrir agora Efésios capítulo 4. Daqui a pouco a gente vai voltar para o texto básico, Efésios 2. Efésios 4, a gente gosta muito dessa passagem, que diz, 4, 27. A gente fala bastante dela. Fala assim: não deis lugar ao diabo. Fala muito isso. Mas essa passagem vem depois de um outro versículo. E é importante sempre te conhecer o que está falando com base no contexto que está dizendo. Olha o versículo anterior. Diz: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer o quê? Você permite que a sua ira se instale, você vai estar implicitamente dando lugar a Satanás. Como está o seu estoque de ira, irmão? E a Bíblia fala que, Apocalipse 12, 12, que o diabo sabe que falta pouco tempo, por isso ele está furioso. E por isso que a gente vê com tanta frequência divisão. Nos jovens, a gente teve umas conversas fortes com os jovens aí, dia 16, e estava falando, porque a gente nunca viu um rolo tão grande se instalando. Os casais, nunca vimos casais tão destruídos. Por quê? Satanás está colocando uns contra os outros, está instalando inimizade, está fazendo com que as pessoas reedifiquem o que Jesus destruiu. O grande trabalho do diabo é frustrar os planos de Jesus. Ele sabe, o diabo sabe, que Salmo 133 fala: ó, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Ele vai falar tal, porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Ele sabe que onde há unidade, o Senhor ordena bênção e vida. Contrapartida, se há desunião, não há unidade, não há bênção e tampouco vida. E aí Jesus, em João 17, quando ele vai orar pelas pessoas, João 17, 20 a 21, se der, abre rapidinho aí, vai. Essa passagem é legal. A Bíblia toda é maravilhosa. João 17, 20 e 21 fala assim: Jesus orando no final, terminando a sua obra aqui na terra, ele vai e fala assim: eu não rogo somente por estes, pelos discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Quem são esses que pela palavra creram nele? Você é um deles? Diga amém. Cara, Jesus está orando por nós. Ele estava lembrando de você lá, Ismael. Estou orando também por vocês e também. Ismael também, por toda a galera toda lá do Coronel Augusto Monteiro. Para quê? Olha por que ele orava. Para que sejam um. Olha como que ele quer que a gente seja um. Como o Pai, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Para quê? O mundo creia que tu me enviaste. Querido, você consegue ver uma diferença entre Deus e Jesus? Alguma rusga? Nenhuma. Ele fala: eu quero que esse povo que vai orar, que vai crer em mim, sejam tão unidos como eu e o Pai. O tamanho da unidade que existia entre Deus, existe entre Deus e Jesus. E a mesma coisa ele fala: que todos eles sejam um como a gente é um. E aí ele fala, tem um objetivo disso, para que o mundo creia, que tu me enviaste. Sabe por que você vai ser um com o seu irmão? Não é para que você ande em clubinho com ele, mas é para que você seja um porque é obediência, e por conta disso o mundo vai crer e vai conhecer Jesus de verdade. E aí, quando começa esse sentimento arrogante? É uma boa pergunta. Quando é que a pessoa começa a ser arrogante? Quando Satanás coloca, também. Mas antes disso, a pessoa começa a se achar muito importante. E aí começa a entender que ela é detentora das revelações de Deus. Ou que Deus está fazendo uma boa obra na vida dela. Tá certo, não tem nada de errado. Alguém que deve ser considerado em autoestima.
Vamos voltar no texto lá, texto base nosso de Efésios 2. Isso aconteceu muito ao longo da nossa vida enquanto igreja. Depois, elogiava-se certa pessoa, a pessoa fala, eu sou o cara mesmo. E aí, a partir disso começou-se a levantar doutrina. Eu posso falar porque o pessoal me elogia, eu estou podendo falar. Levanta a doutrina. Aí outro chega, elogiamos a pessoa. Sou eu o cara. E chegou que uma vez eu orar, o Senhor me levantou aqui para curar esta igreja. Por quê? Mal gerenciado, arrogância. Aí outro pega, foi elogiado também, sou eu, é nós. E aí eu vou exortar o pastor Eros, porque se não der ouvido, meu sangue não vai ser requerido da minha mão. Pessoas que todos eles se apartaram. Tudo começa com a má gestão de quem ela era. O entendimento de que ela era alguém diferenciado. Por conta disso eu posso levantar o calcanhar. Eu queria pedir para os irmãos voltar lá no começo do verso, capítulo 2, no começo do nosso texto. Quer falar assim, ó como você é especial. Você é especial mesmo. Se você está se sentindo especial, se sinta mesmo. Olha o que diz o texto. Porque pela graça sois salvos. Querido, você faz parte de um povo diferenciado, a minoria da humanidade, que vai herdar a eternidade, que vai estar com o Senhor eternamente. Isso é pouco para você? Para mim isso é tudo. Fala, pela graça sois salvos, mas ele vai coloca no seu lugar por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Você ganhou um presente de um dom do maior de todo o universo, que é o presente, se tão somente você crê. E aí ele continua. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Já grita aqui, ó. Presta atenção, não fica se achando não. Não vem porque você é bonzinho, não vem porque você é escolhido, não vem não porque Deus quis, porque Deus te amou. E aí ele vem no verso 10, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras. A pessoa começa a se sentir, sabe que a palavra feitura sua vem do grego poema. É poema, é concorrente. Poema, na verdade, o que quer dizer poema? Poema é obra-prima de Deus. Deus fala, você que creu em Jesus, recebeu o presente de ser salvo, você é obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus. Obra-prima que Deus fala, mandei bem, top. O que eu fiz nesse povo aí é demais. Obra-prima de Deus, porque nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. É lindo isso? Diga amém. Aleluia. E aí isso consegue. E aí as pessoas começam a se ver, nossa, eu sou o cara. E começa a se sentir. Um dos caras que eu lembro que se sentiu foi um tal de Pedro. Em determinado dia, Jesus perguntou para os discípulos, que dizes os homens que eu sou? Aí uns falaram, uns Elias, outros apóstolos, uns profetas. E aí Jesus vira, e vós? Que dizeis que eu sou? E Pedrão, cheio do Espírito de Deus, fala, você é o Cristo, aquele que devia vir ao mundo. Bola dentro. Mandou bem. Aí o coraçãozinho de Pedro, eu sou o cara. O mestre me elogiou na frente de todo mundo. Eu sou o cara. Portanto, que são parentes, cuidado com elogiar e com receber elogio, tá? Cuidado, porque às vezes a pessoa recebe mal e você se acha arrogante. Se você receber elogio, não se sinta. Tema, só isso. Mas Pedrão sentiu. Aí Jesus continuou conversando e falou, mas depois daqui eu vou para Jerusalém, e importa que o Filho do Homem sofra e morra, e ao terceiro dia ressuscite. E aí Pedrão, cheio, agora não mais do Espírito, mas cheio de si, chega no cantão e fala, mestre, presta atenção, mestre, nunca vai acontecer isso com o senhor. Porque se for necessário, a gente vai até o final. Não fala isso agora. E Jesus, com todo o carinho que é devido, fala, arreda-te, Satanás, que me serve de vergonha, que não cogita das coisas de Deus, mas só das dos homens. Imagina a cara de Pedro depois de ouvir isso. Foi pasteurizado, estava lá em cima, foi lá embaixo. Mas o que é importante é que começa com a pessoa um sentimentozinho de ser alguém diferente. E é bom a gente tomar cuidado e vigiar para que nosso coração é sedento por glória. Mas é mais legal e é mais importante e é necessário que seja pela glória de Deus.
e não pela glória do mundo. Lá em Gálatas 6,14 fala: longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Maravilhoso. Nosso coração tem que estar atento para te não permitir. Porque o primeiro passo rumo à divisão dentro da igreja, com seu irmão dentro de casa, é você se sentir melhor, se sentir diferenciado. E o que acontece por conta disso? O versículo lá no Efésios 2, no verso 11, acho que é muito legal essa frase para te marcar na nossa vida. Ele fala: portanto, lembrai-vos. A palavra que eu quero que você lembre sempre: lembrai-vos de onde você saiu. Ele vai falar do currículo agora de quem você era. Lembrai-vos de vós, no outro tempo, erais gentil na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pelas mãos dos homens. E naquele tempo, olha como você era. Lembra de como você era. Você está achando melhor? Lembra como você era, filhão. Ele fala assim: naquele tempo, estavais sem Cristo, separado da comunidade de Israel, longe da promessa, e estranho ao concerto das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Lembra de onde Deus te chamou. Você está sentindo alguma coisa melhorzinho que alguém? Lembra de onde você veio. Lembra. Porque a tendência, quando Deus começa a fazer coisas na nossa vida, a gente fala: poxa, eu tenho uma camisa que está escrito assim: Jesus ama você. Mas embaixo: mas eu sou o preferido dele. Muito boa a camisa. Cada um deve usar essa camisa porque cada um sabe da sua experiência. Uma parceria próxima, maravilhosa com Jesus. E aí, começa Deus a fazer, fala: pô, eu sou a última bolacha do pacote. Eu sou o cara. E aí a Bíblia fala: lembra de onde você veio, filhinho. Antes de você sentir que você é alguém, lembra de onde você veio. Do lixo que você estava vivendo, completamente caminhando para o inferno. E agora tem motivo de você se sentir melhor que alguém, querido? E é o currículo, depois desse currículo, ele vai no verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavais longe, pelo sangue de Cristo, chegaste perto. O sangue de Jesus nos aproximou de Deus. Acho que não tinha nada a ver com as promessas do Velho Testamento, mas por causa do sangue de Jesus. Nós tivemos acesso a ela. E o verbo aqui nos aproximou, chegaste perto, no original é na voz passiva. Ou seja, a gente nem conseguiu chegar perto. Foi o próprio Deus que nos aproximou. E se podemos nos considerar a família de Deus, lavados pelo sangue de Cristo, regenerado, cidadão do céu, aqueles embaixadores de Deus na terra, tudo isso foi por causa do sangue vertido na cruz. Amém, querido? Não tem motivo nenhum de você se vangloriar, porque nisso que o diabo vai agir. Se você se sentir um pouquinho melhor que alguém, é onde ele vai incutir. Cria muro, levanta a separação. Qual o resultado do sangue de Jesus derramado na cruz? Verso 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Dá uma pausa. Está falando que os dois povos que não se entendiam. Pelo contrário, os judeus achavam que os gentios eram imundos. Pelo sangue de Jesus, ele rompe a barreira de separação. O muro que dividia as pessoas, criaturas de Deus, com a morte de Jesus, foi colocado abaixo. Ele derruba. Assim como o muro de Berlim que eu falei. E depois, no final dos anos 80, veio abaixo. E as pessoas puderam, numa festa, abraçar e se congratular uns com os outros, depois de anos, às vezes, sem ver uns aos outros. Jesus fez da mesma forma com a gente. Nós hoje somos um só corpo. E por conta disso ele fez a paz. Outra coisa que ele fez, que ele continua, quero falar para você, que a parede só serve para separar. E aí, o que mais que ele fez? No verso 15. Na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar
em si mesmo, dos dois, um novo homem. Um novo homem fazendo a paz. A inimizade, ele desfez a inimizade. A inimizade estava na lei dos mandamentos. Aqueles que são cumpridores se achavam diferenciados dos não cumpridores da lei. É o que acontece hoje. Você passa aqui em Tremembé, você vê um monte de parede separando você de um monte de gente presa. Você cumpridor da lei de um lado e os não cumpridores da lei presos no presídio. E é isso que as pessoas se julgavam. Nós somos cumpridores, vocês não. Então a gente tem uma separação. E aí Jesus fala que em Cristo, ele cria em si mesmo um novo homem. Ele iguala todo mundo. É lindo lá em Lucas capítulo 3, verso 5. Não vamos ler que está adiantado. Ele fala que Jesus, ele corta os montes altos e enche os vales de depressão. Isso é muito legal. A obra de Cristo foi nos igualar em Cristo. A obra de Cristo, aqueles que eram muito grandes aos olhos do mundo, corta. Você não é mais grandão, não. E aqueles que eram horrorosos, que eram depressão, que não valia nada. Agora eu vou encher isso aqui. Também você abandona esse posto de insignificante. Porque agora todo mundo é um. Para Deus não existe mais os caras. Existe um único homem. Cada um com a sua função, como um verdadeiro corpo. E aí, continuando, para te terminar aqui, no verso 15, no verso 16, vai falar, e pela cruz. Nosso assunto na ceia é cruz. E olha o que a cruz fez. Reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Querido, sabe como Deus iguala todo mundo? Matando na cruz. A morte todo mundo é igual. Você pega um cadáver, uma ossada de um faraó e a ossada de um indigente, da mesma forma, é igual, tudo igual. Foi colocado tudo na mesa baciada pela morte dele, e por conta disso ele reconcilia com Deus em um novo corpo. Um corpo vivo. Esse corpo necessariamente tem que ser vivo, unido e ajustado. Não existe corpo que se separa. Eu não quero, vou me separar. O corpo que se separa geralmente é corpo que apodrece. O corpo que Deus nos chama para ver um corpo só é o corpo vivo. É o corpo de Cristo, o corpo ajustado, cada um fazendo a sua coisa, a sua função para a glória de Deus. Portanto, a cruz de Cristo já aniquilou a inimizade que havia entre dois povos historicamente separados e sem afinidade, ou sem interesse comum. O que ela não pode fazer na relação conflituosa que você está vivendo? Separou gente que não tinha nada a ver. O que ele pode fazer na sua relação? Se ele separou, se ele se aproximou em um único corpo, dois povos distantes, inimigos, o que ele não pode fazer dentro da sua casa, na sua família? O que ele não pode fazer ali? O que ele não pode fazer na relação com o seu irmão? Amado irmão, irmã, permita que a cruz seja totalmente eficaz na sua vida. Tome posse que a morte de Jesus levou junto o monstro da inimizade que separava a raça humana. Não supervalorize as diferenças, mas celebre a unidade conquistada na cruz. A unidade conquistada na cruz. Creia que seus muros foram todos derrubados na cruz de Jesus. Sabe os seus muros que você se protegia? Sabe? Que lá que você se levanta para as pessoas não te tocarem, para te proteger, para te isolar das pessoas. Esse muro, pela palavra de Deus, se você crê em Jesus, eles estão no chão. Eles foram derrubados já por conta da morte de Jesus. E eu falo para você que não adianta você agora você vai e perdoe seu irmão. Você não tem essa força. O pastor Eros aqui falou antes, uma verdade. A palavra que eu tenho para você hoje é, se você está cansado dessa situação, se você ouviu e entendeu o que a palavra de Deus diz, viva Mateus 11, 28 em diante, que fala, vinde a mim, Jesus falando, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Eu queria falar para você essa palavra, e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aprendei o quê? Que ele é manso e humilde, que ele abria a mão dos seus direitos. Sabe aquele direito violado que você teve? Chega perto de Jesus e fala: Senhor, como o Senhor foi manso, eu quero ser também. Eu abro mão do meu direito. Lembra, sabe que esse Jesus que a gente vai comemorar daqui a pouco, a morte e a ressurreição dele? Quando ele estava, pouco antes de ir para a cruz, que ele sofreu barbaridade, absurdo, ele chega e lava os pés, sabe de quem? Do próprio Judas. Lavou o pé de Judas também. E aí quando ele está no Getsemane, depois de suar sangue, chega o pessoal para prender, vem Judas para dar um beijo nele e fala: que vieste fazer aqui, amigo? Aí depois, quando ele está sendo pregado na cruz, cusparado, ele vira para Deus: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aprenda com Jesus. Aprenda como Jesus agiu. Abriu mão completamente do seu direito, para que a obra de Cristo fosse a obra planejada pelo Pai fosse concluída. O que você está fazendo? Criando barreira ou estimulando a obra de Cristo na terra? A palavra de Deus diz lá em Romanos 12, 18, e se for possível, tudo que estiver em vós, tende paz com todos os homens. Que tiver em você, em nome de Jesus, que tiver em você, tenha paz com todos os homens. Vai falar lá em Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Existe uma necessidade nossa de sairmos do nosso comodismo. Deixa como está. A palavra de Deus fala: vai, busca a paz. Está em você, no meu poder, arrumar essa situação. Mas se não depender de mim, lembre, o seu muro está destruído, amém? Você está aqui para ser como Jesus. Ah, mas vão me pisar. Se fizeram com o mestre, não vão fazer com você? Faz-me rir, né? Chamaram o mestre de Beelzebu, não vão chamar você de demoninho? Ah, faz-me rir. Deixa acontecer. Isso, inclusive, é bem-aventurado. E aí, mas eu de manhã hoje estava lendo, lembrei da muralha de Jericó. Que Deus fala para Josué: vai, dá 7 voltas, por 7 dias seguidos. E no último dia, dá 7 voltas e manda o povo gritar. E aí, o que acontece? As muralhas todas foram para o chão. Todo mundo morreu, só ficou Raabe e a sua família. O que quer dizer para você quebrar a muralha? Não é, Deus não fala: vai lá com armamento bélico e destrói aquele muro. Não falou isso. Vai lá, vamos fazer um acordo de paz, vamos fazer um acordozinho com eles. Não é você indo por força nem violência, você vai destruir o muro de separação, que às vezes o seu caiu, mas o vizinho está de pé ainda. Mas sabe como vai destruir? Com base nesse texto. Através da obediência. Obedeça. Aprenda com o mestre. Que eu tenha a garantia da palavra de Deus, como aconteceu aqui, que você vai estar em paz. Você vai cumprir a sua função. E se ele não quiser, aí é problema dele. Mas aconteceu como lá com Jericó, e pode acontecer com a sua vida também, das muralhas do seu vizinho também vir à tona, e você poder restabelecer relação com aqueles que foram destruídos. Queridos, se você já se aproximou da cruz, você entenda: qualquer inimizade já foi desfeita por Cristo. E manter-se inimigo de alguém voluntariamente é rejeitar a parte do sacrifício de Jesus. Você rejeitar a parte do sacrifício de Jesus. Queria só abrir um último texto, daqui a pouco a gente vai tomar ceia. E a gente vai comemorar a morte de Jesus, nos gloriando nele. Se alguém quiser gloriar, glorie-se no Senhor, gloriando nele. Eu nunca vi eu tenho muitos anos de caminhada cristã também, muitos anos de igreja. Eu nunca vi alguém for tomar ceia, mordeu um pedaço do pão e jogou parte fora, falando: eu só participo de parte do sacrifício de Jesus. As pessoas ou tomam tudo, ou eventualmente não tomam nada. Quero dizer que quando você participa do pão e do vinho, você testifica diante de Deus e das pessoas que você
quer e crê na totalidade do sacrifício de Jesus. Portanto, não existe espaço. Eu vou tomar que eu quero perdão de Deus, mas eu vou querer rejeitar a parte que eu preciso perdoar os outros. A cruz traz o corpo e o sangue. E não dá para comer na metade. É legal também quando a gente come. A ceia é para trazer junto. Nós fazemos parte. A gente podia só olhar, contemplar um pão e o vinho. Mas a palavra de Deus fala para a gente tomar posse, para a gente comer. Para ser simbolizando que a gente entende e quer a totalidade do que Jesus fez por nós na cruz. E aí, o sacrifício de Jesus, perfeito, nos torna também um só pão com aqueles que participam do mesmo pão. Para te encerrar, é 1 Coríntios capítulo 10, verso 17. Porque nós, quero que você leve isso, querido, na sua vida, dentro de casa, onde quer que você esteja. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Amém, queridos?